estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro Atos dos Apóstolos. No prosseguimento do nosso estudo em Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 13, quando a palavra de Deus coloca para nós a informação da situação de fervor e de bênçãos da igreja em Antioquia, da Síria. E ali nós temos a palavra dizendo que estava em Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Observe aqui, a palavra fala de profetas e doutores. Que riqueza nessa igreja. Da ênfase que antes tínhamos em Jerusalém, já temos essa ênfase também agora em Antioquia, da Síria, onde a igreja estava num clima muito bom em termos espirituais, cheio de servos de Deus, por Deus capacitados. E diz a palavra que servia ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E continuando em jejum e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. No caso, Barnabé e a Saulo. Observe também esse modo de falar: primeiro Barnabé, depois Saulo. A ênfase até então era na pessoa de Barnabé, aquele homem de quem se fala desde o capítulo 5, sendo ele um instrumento de Deus maravilhoso em muitas coisas. E um dos particulares é ele mesmo que foi e recebeu a Saulo, a Paulo, depois o conduziu à igreja em Antioquia, e agora os dois nesta missão de saírem pregando o evangelho por outras cidades. Observe que é uma primeira vez que temos a igreja, naturalmente, isto porque oravam, jejuavam, e o Senhor falava na igreja, e a igreja então encaminhou Barnabé e Saulo para a obra que Deus queria com eles. E vamos ter então a chamada primeira viagem, o início da evangelização da Ásia. Aqui nós temos, para termos ideia, se observarmos no mapa, Jerusalém fica mais ao sul, e logo depois da Palestina, como que a nordeste ou norte, temos a Síria, e Antioquia é uma cidade lá em cima, por isso chamada Antioquia da Síria, porque teremos depois notícia de outra cidade de mesmo nome. O que vai acontecer é que Barnabé e Saulo saem de Antioquia e vão estar caminhando para Seleucia, depois para a ilha de Chipre, passando por cidades de Salamina, Pafos, depois se dirigindo para a Ásia Menor, por algumas cidades, até chegar agora sim a Antioquia da Pisídia, como é chamada esta região, e ali passando por outras cidades como Listra, Derbe, e no regresso de novo Antioquia, depois vem Atália e retornam para Antioquia da Síria, fazendo uma viagem que no mapa pode parecer uma viagem pequena, mas lembremos as condições de transporte daquele tempo. Lembremos disso. Mas vamos continuar. E acompanhando os versos e atentando que Atos dos Apóstolos apresentam uma história, numa narrativa da propagação do Evangelho, nós temos que acompanhar esse estudo atentos, que vamos passando ligeiramente pelo aspecto histórico,
considerando que já devemos estar cientes do conteúdo dos capítulos de Atos dos Apóstolos, numa leitura prévia que deveríamos ou já devemos ter feito. E vamos então, em resumos, passando por vários pontos, destacando alguns detalhes que podem ser importantes. E assim diz a palavra que, enviados pelo Espírito Santo, verso 4, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. E tinham também a João como cooperador. Quero fazer uma observação e notem que Paulo vai passar por várias cidades, em diversos países. Mas nos diversos países, em diversas cidades, Paulo encontra sempre sinagogas. Aí está que a obra evangelizadora começa primeiro pelo próprio Deus, como aqui o Espírito Santo conduzia Barnabé e Saulo. Mas antes de Saulo e Barnabé, séculos antes, desde o tempo lá, vamos dizer, de Isaías e Jeremias, quando Deus fazia o povo se espalhar pelo mundo, naturalmente no aspecto de correção sobre o povo, mas ao mesmo tempo que Deus corrigia o povo, já preparava o passo seguinte da sua obra. E assim os judeus foram espalhados por todo o mundo. Já era o início, como que um grupo à frente, uma ponta de avanço, uma vanguarda lá na frente de grupos de judeus, porque não tinham templo e nem podiam ter templo, porque o templo para culto a Deus era só em Jerusalém. Entretanto, eles construíam sinagogas, salões de reunião, onde estudavam as Sagradas Escrituras, oravam, e assim seguia a jornada dos israelitas. Mas observe que com isso já tínhamos à frente tudo preparado. Paulo chegava, já tinha salão, já tinha grupo reunido de israelitas, era só entregar a boa nova, que era Cristo Jesus já revelado ao mundo, o Messias que já tinha vindo e completado a sua obra. Observe a estratégia de Deus, e isso tem, considerando esta época, um feito de Deus de 400, 500, 600 anos antes. O Senhor já foi plantando essas bases para apoio missionário no futuro. Continuemos. Indo à frente, verso 6, temos Barnabé e Saulo, ou Paulo, já na ilha de Pafos, na ilha de Creta, na cidade de Pafos. E ali vão pregar a um procônsul, um governador, um administrador daquela cidade, mas encontram o obstáculo de um judeu sendo obstáculo. E era mágico, falso profeta, e observe o nome com que é chamado. De um lado é Bar Jesus, parece que o mal também trabalha com um nome, criando nomes iguais para enganar o povo. E também o seu nome significa encantador, porque também se chamava Elimas, enganava o povo. E querendo ele ouvir a pregação do evangelho pela boca de Paulo, ou de Barnabé e Paulo, entretanto, este colocava-se como adversário, até que também, cheio de autoridade, Paulo diz para aquele homem a palavra que se segue do verso 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E, como um sinal, disse também: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, aquele mágico, aquele judeu que estava como adversário de Paulo, impedindo de se pregar o evangelho aquele administrador da cidade de Pafos. Mas foi com este sinal, pronto, é que se evidenciou o poder do evangelho
que Paulo pregava, e o procônsul então aceitou a Cristo Jesus, aceitou a fé. E observem, estes sinais seguirão aos que creem. Muitas vezes a palavra só parece pouco, mas felizmente o Senhor coopera com aqueles que pregam a palavra, fazendo seguir também os sinais. É importante isso, os dois juntos. E observe que Jesus mesmo disse: se não fizer sinais, não crerão. Na verdade, não é para estarmos crendo no Senhor por causa dos sinais, é pela palavra. Mas o Senhor, na sua misericórdia, ajuda a nós também. Mas chegará um tempo que não haverá mais milagres. É para nós aceitarmos e vermos a realidade do Evangelho, mas chega um tempo que não é isso o mais importante. É de fato uma comunhão com Deus, o fato mais importante. E se entre nós não houver milagres, que isso não seja um impedimento de nós permanecermos na fé, porque Deus é maior do que tudo. Ele mesmo deve ser o alvo da nossa busca. Continuando, aí a viagem prossegue, partindo de Pafos. Paulo e os que estavam com ele chegam a Perge, na Panfilha, já entra na Ásia Menor, mas neste ponto que João Marcos se separa deles e volta para Jerusalém. Esse ponto colocamos porque vemos um companheiro de obra que na verdade foi conduzido junto e não estava preparado para isso. Quando o Espírito Santo disse e falou: separai-me a Barnabé e a Saulo, mas lá vai junto também o João Marcos. Até parece que eu já ouvi isto antes lá em Gênesis, quando o Senhor chama a Abrão e ele leva junto a Ló também. Muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Em vez de sermos exigentes em cumprir a palavra ao pé da letra, nós acrescentamos alguma coisa que poderia ser depois para nós um complicativo no futuro. Mas continuemos. Ainda na evangelização da Ásia, o que vai acontecer é a seguida caminhada de Paulo e Barnabé por todas aquelas cidades. Aqui diz que saem de Perge, chegam a Antioquia da Pisídia, mesmo nome, Antioquia, de onde saíram. Estão chegando a outra Antioquia, mas já é na Ásia, numa região chamada Pisídia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, aí ó, já tem uma base onde pode se colocar e ali está pregando o Evangelho. Deus já tinha preparado tudo. Mas, conforme um costume que era antigo nas igrejas evangélicas, lá também entre os israelitas, porque na verdade eles foram os primeiros, chegando aqueles visitantes israelitas que chegavam lá da Síria e da Palestina, a eles é oferecida a oportunidade de trazer uma palavra, um testemunho, alguma coisa. Antigamente isso era muito comum. Chegava alguém crente de outra cidade, sempre havia uma espontaneidade da oportunidade, porque havia comunhão entre as muitas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, no caso aqui em São Paulo mesmo. Hoje em dia está um pouquinho difícil, porque há tantas igrejas agora que muitas vezes é preocupante ceder a palavra a alguém que não é conhecido, mas no princípio não foi assim, desde Atos dos Apóstolos. E foi quando então o verso 16 diz que levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, e começa então uma pregação. Paulo, observe que está tendo agora mais ousadia, é ele que toma a iniciativa de palavra, lá na ilha de Chipre, naquela cidade, junto àquele procônsul, foi ele que tomou a palavra e atuou contra aquele mágico. Agora vemos que ele é que está usando a palavra e vamos percebendo Barnabé como que estando mais atrás e Paulo sendo projetado pelo Espírito de Deus com ousadia e graça, sabedoria para
pregar o evangelho. Está mudando um pouquinho agora, percebam-se isso. Não vamos ter como diminuição de Barnabé. É o propósito, a chamada de Deus na verdade. E Paulo foi chamado antes que Barnabé entrasse em cena no aspecto dos dois estarem juntos. Porque o Senhor já disse que Paulo era um vaso escolhido para ir aos gentios. E Barnabé está sendo só como que o elemento, o companheiro facilitador deste projeto de Deus. Mas Paulo vai pregando a israelitas. O assunto é dentro das Sagradas Escrituras, porque os israelitas sabiam todos os pontos das Sagradas Escrituras. Então Paulo vai estar falando toda a história de Israel, falando dos costumes no deserto, verso 18, no verso 20, aquela história dos 450 anos, o povo de Deus sendo conduzido na administração dos juízes até Samuel. Depois temos verso 21 falando de um rei que pediram, Saul. Depois de Saul sendo substituído por Davi, a quem o Senhor mesmo trouxe dizendo que era segundo o seu coração, que executaria a sua vontade. Continua ainda a palavra falando da descendência de Davi, o Senhor levantando o Messias, Salvador de Israel. E depois, verso 24, entra na história de João Batista, que anunciava o Messias e pregava o batismo do arrependimento. E João sendo questionado, verso 25, ele testifica que João não é o Messias, mas que este viria, e deste ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos pés. Observe, Paulo com sabedoria pegou a história israelita desde o tempo mais antigo e foi chegando a uma atualidade próxima, João Batista, e agora entra numa atualidade mais recente ainda, dizendo: por não terem conhecido a este, verso 27, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Aí está, chegou a este ponto. O Messias chegou, mas foi rejeitado pelo próprio povo. Mas o que já era de conhecimento de todos aqueles que estavam na sinagoga, porque era um assunto já conhecido e ensinado pelas palavras dos profetas. Observe esse ponto. A ideia de que Messias sofreria, seria rejeitado pelo povo, já tinha sido anunciado pelos profetas, e Paulo anuncia, cumpriu-se. O Messias veio e foi rejeitado. E continua ainda, falando dessa rejeição do Senhor Jesus, como Messias, entregue à morte, mas cumprindo tudo que estava previsto nas Sagradas Escrituras. E no verso 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E depois anuncia agora também que esta ressurreição é predita nas Sagradas Escrituras, pelo que, por exemplo, nós temos Davi citando no Salmo que Jesus, o Messias, não teria o seu corpo entregue à corrupção. Aí cita as profecias de Davi, verso 36 e 37, quando diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E conclui Paulo a pregação, dizendo: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por Jesus, se vos anuncia o perdão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. Observe, mensagem completa. Mensagem completa. Ele ligou o que eles conheciam, foi correndo a história, contou o mais atual e concluiu: Jesus é aquele que é dado por Deus. A mensagem está completa.
Observe a forma de Paulo anunciar o Evangelho àqueles que conhecem o Evangelho, para daqui a pouco notarmos que ele muda a pregação quando se refere ou se dirige a pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, que é para nós o ensino. Conhecemos quem é que está nos ouvindo, para definirmos que caminho vamos levar a condução da palavra. Aqueles que nada conhecem, nós temos que usar artifício, usar o conhecimento, a sabedoria, aquilo que é comum no entendimento dos que nos ouvem, para falar do Senhor. Porque se formos falar de mistérios e palavra de profetas para quem não conhece, eles vão ficar no ar sem entender nada. Então Paulo está usando as Sagradas Escrituras ao se dirigir a israelitas. E assim, observe o verso 43 deste capítulo 13. Despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, prosélitos, lembrando que são os novos convertidos, que vinham de outros povos e aceitavam a fé no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eram chamados prosélitos, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Passam-se os dias. Outro sábado. O costume antigo e também a oportunidade de usar o dia que não era para trabalho, para se dedicar mesmo a Deus, sábado, conforme o costume da lei ou determinação da lei. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Observe que aquela notícia repercutiu, chamou a atenção, e diz aqui, toda a cidade, não é só os israelitas não, toda a cidade, para ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente, entra a questão do ciúme. Verso 45 revela para nós que os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. É neste ato, por exemplo, que vemos Paulo agora referindo-se à mensagem de Deus, que era primeiramente para os israelitas, mas que seria conduzida aos gentios. É assim que está escrito no verso 46. Era necessário, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor nolo mandou, ao dizer, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Palavra, por exemplo, de Isaías capítulo 49, quando temos Isaías falando que o Senhor seria dado como a glória de Israel, mas Israel não se deixou ajuntar. Mas para Deus era pouco também salvar só Israel, e dava ao Senhor Jesus como luz, salvador de todos os povos, todos os gentios. E Paulo usa esta palavra para dizer, se vocês israelitas não querem dar atenção à mensagem salvadora, vamos para os gentios, conforme Deus já colocou como sendo o seu objetivo. No estudo de Isaías, interessante, é aquela palavra que vemos quando o profeta disse que diante de Deus compareceriam os egípcios primeiro, depois os assírios e por terceiro os israelitas. Há um mistério aí, revelando que o alvo de Deus não era só Israel. Israel era como que uma porta, era na verdade um instrumento, um profeta, um mensageiro, intermediário de Deus para falar aos povos, mas o alvo de Deus era alcançar todos os povos. A casa de Deus, o Deus de Jacó, estaria no cume dos montes e para lá convergeriam todos os povos. Portanto, agora se evidencia isto acontecendo. Verso 48,
mostra que os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a Deus e creram, todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Dando continuidade ainda no capítulo 13, nós vemos que os judeus não convertidos, que preferiram ficar nos seus costumes e debaixo da lei, colocam oposição ao ponto de que Paulo e Barnabé sejam lançados fora da cidade. E aí está o verso 51, que diz que, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Paulo e Barnabé fizeram um ato que o próprio Senhor Jesus tinha dito: quando chegar numa cidade ou numa casa, saudai-os com a paz. Se houver paz, haverá paz entre todos. Mas não recebendo a palavra, a paz volta para vocês, e vocês saindo, batam até o pó dos vossos sapatos. Mostrando e declarando que, entretanto, ali já foi anunciado o evangelho de Cristo Jesus. E haveria mais rigor no dia do juízo para cidades assim que rejeitaram do que para Sodoma e Gomorra. Mas continuando, diz a palavra que eles alegres continuaram e passaram à frente. Entrando no capítulo 14, ainda na evangelização da Ásia, no seu início, diz a palavra que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Outra vez, sinagoga na cidade de Icônio, numa região longínqua na Ásia, longe da Palestina, mas ali judeus creram e também gregos. Verso 3 diz: destiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Mas a cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus tradicionais e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, e sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de uma região chamada Licaônia, ainda na Ásia Menor, e ali pregaram o evangelho. Muito bem, é nesse ponto, capítulo 14, verso 8, que vemos como Deus operava grandemente, cooperando e confirmando a palavra do evangelho anunciado por Paulo e Barnabé. Em Icônio, observe que Paulo coloca os olhos num homem, varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, e ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, ou em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Observe que o homem nem pediu, foi uma iniciativa do próprio Paulo. Observando que o homem ouvia, acompanhava o ensino, estava crendo, de alguma forma percebeu que havia fé no homem, já deu a ordem de que ele se pusesse de pé. E assim se efetuou. Milagre notório. Foi tão notório que, verso 11, as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. O povo olhando para Paulo e Barnabé e admirando-se deles, as pessoas, mas não mais ligando o que eles tinham antes anunciado, ou anunciavam há algum tempo naquela cidade. O que eles anunciavam é Cristo Jesus. E assim é que, diz a palavra, verso 12 do capítulo 14, chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo,
porque este era o que falava. E aí está. Júpiter e Mercúrio, nomes de ídolos daquela região da Ásia Menor. Observe, ídolos que até hoje os seus nomes continuam, agora atribuídos a astros. Astros que no passado eram considerados deuses para estes povos. E acontece na progressão dos fatos, verso 13, o sacerdote de Júpiter, deste ídolo, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Estavam atribuindo a Paulo e a Barnabé o fato de serem, vamos dizer assim, entidades divinas, queriam sacrificar eles. Pronto. Aí Paulo e Barnabé têm que se lançar no meio da multidão, rasgar as vestes em sinal de luto, em sinal de alguma coisa abominável que estava sendo cometido, e dizendo que de forma nenhuma fizessem aquilo. E observe agora no verso 15 o argumento de Paulo para falar aqueles homens. Ele não usa palavras de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não, porque aquele povo não conhecia as escrituras, não eram israelitas. Ele vai anunciar a lógica, a razão das coisas, usando palavras assim, verso 15. Varões, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Paulo não usou nenhuma palavra da Sagrada Escritura no termo que nós conhecemos, Abraão, Isaque, Jacó, José, profeta Elias, nada disso. Ele usou a razão daquilo que era comum, notório entre os povos, porque conforme em Romanos capítulo 1, as coisas criadas provam o poder de Deus e a sua divindade. Paulo usou isso para mostrar a incoerência deles fazerem aquele ato, julgando a eles, Paulo e Barnabé, serem deuses. Muito bem, consegue impedir que se lhes sacrifiquem, mas entretanto, verso 19 e 20, aí sim, judeus aproveitam a oportunidade, mesmo judeus de outra cidade por onde Paulo já tinha passado, vieram para ali criarem o tumulto e levantarem o povo contra Paulo e Barnabé. E no caso, como era Paulo que estava pregando, este é apedrejado, não lançam mais pedras porque consideram que Paulo já está morto e o arrastam para fora da cidade. Mas felizmente, providência de Deus, Paulo não estava morto. No verso 20 vemos que os irmãos chegam e dão assistência a ele, e ele levanta-se, vai para a cidade, mas logo os irmãos cuidam de que Paulo vá embora, não fique mais ali, vá em frente. E Paulo e Barnabé vão para a cidade de Derbe. E continua a palavra, a evangelização se estendendo pela Ásia, tendo anunciado o evangelho em Derbe e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles estão no retorno, mas voltando de cidade em cidade por onde já tinham antes passado. Fazendo o quê? Verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Observe bem, muitas tribulações.
E vivemos num tempo difícil em que as pregações muitas vezes são alentadoras para o que crê, o cristão estar sossegado neste mundo e contar como bênção de Deus o estar bem, em prosperidade no mundo, enquanto na verdade não é isso o primeiro, não é. A palavra verdadeira é aquela que diz: quem quiser seguir a Cristo Jesus piamente, padecerá perseguições. E muitos, às vezes, até esconjuram quando estão debaixo de uma perseguição e alguma luta, achando que é o diabo, que é isso, aquilo outro, e vem aqueles ainda que pregam que se está em luta é por falta de fé, ou está com algum outro problema. Enquanto, na verdade, quanto melhor estivermos diante de Deus, pode preparar. Se Deus não tiver plano diferente, as lutas serão maiores. Mas a graça, o socorro de Deus, a consolação vão continuar conosco. Isso precisamos entender. Então, observe bem. Muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus, quando disse sobre o fato de segui-lo, ele disse: é para tomar a cruz, a aborrecer a sua própria vida. Então, isso não mudou. Não mudou. Se alguém tem sossego, prosperidade neste mundo, que seja por plano de Deus. Como Deus pode fazer assim por algum objetivo? Como no tempo de Davi, só guerras. Mas no tempo de Salomão, paz. É o propósito de Deus a cada tempo. Mas paz porque estamos de acordo com o mundo? Aí não. Ai de vós quando o mundo vos bendisser. Continuando um pouco mais, verso 23 nos mostra este proceder, se revela esse proceder de se levantar na igreja uma administração. Ali então, por consentimento, são eleitos anciãos. Observa a palavra anciãos, pessoas de alguma maturidade, alguma sobriedade no seu viver, e assim são colocados para estarem conduzindo a igreja. Anciãos. No outro lugar vai falar pastores, no outro lugar vai falar presbíteros, no outro lugar vai falar bispos, mas todas essas palavras têm o mesmo significado. Aqueles colocados para estar administrando, liderando espiritualmente, conduzindo espiritualmente o grupo de fiéis em cada cidade. E observe a beleza, era a igreja do Senhor na cidade de... Aí vem a cidade. Hoje em dia está difícil, porque as próprias igrejas que se dizem do Senhor excluem as outras. Então fica a igreja do ministério tal, igreja de nome tal, igreja de nome outro. E onde é que está a igreja do Senhor? Na nossa cidade. Porque uns aos outros se excluem, uns aos outros se aborrecem. Sinal do tempo do fim. Mateus capítulo 24. Mas vamos em frente. Nesta volta de Paulo, passando de cidade por cidade, ele vai indo, diz a palavra, passando depois pela Pisídia, vai para a cidade de Panfilha, prega a palavra em Perge, vão para a cidade de Atália. Observe que está passando por cidades naquele trajeto de ida, mas que não foram colocadas na relação das cidades visitadas por Paulo, mas pelo menos na volta são citadas como cidades pelas quais Paulo veio a passar. Muito bem, e dali, verso 26, navegaram para Antioquia, na Síria, onde tinham sido encomendados ou recomendados à graça de Deus, para a obra que já tinham cumprido. Verso 27, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Paulo cumpriu a missão e agora retornava à igreja que o tinha enviado
e continuou, permaneceu na igreja, diz a palavra ali, não pouco tempo. E ali dando testemunho com as experiências que tiveram, ajudando a igreja a se firmar, a igreja que estava em Antioquia da Síria, a se firmar mais em Cristo Jesus. Vamos entrar agora numa continuidade, na sexta parte do nosso estudo, o concílio, uma reunião, uma assembleia em Jerusalém. O que leva a isto? No capítulo 15, verso 1, temos este fato. Paulo, Barnabé, em Antioquia, mostrando as maravilhas que Deus fez entre os gentios. Entretanto, lá da Judeia chegavam alguns judeus e que ensinavam aos irmãos, dizendo: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aí está. Paulo pregando aquilo que não podemos alcançar pela lei de Moisés, agora nos é facultado, propiciado pela obra em Cristo Jesus. E vem os judeus que tinham aceitado a fé em Jesus, mas insistindo que os gentios tinham que se submeter à lei de Moisés. Pronto. Verso 2 do capítulo 15 mostra que Paulo e Barnabé tiveram com eles não pequena discussão, até mesmo contenda com eles, e resolveu-se por fim que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Paremos um pouco. Aí já está uma situação difícil. Todos crendo em Jesus, mas as ideias estão divergentes. Judeus querendo que o povo gentílico se torne judeu, enquanto na verdade a lei era só figura. E a palavra depois vai dizer para nós, nas cartas que Paulo escreve, que a lei era como babá, conduzindo ao povo de Israel na pequenez da sua idade espiritual. Como alguém que está começando nas coisas de Deus, assim era Israel, começando. E a plenitude era Jesus e a salvação a todos os povos. E os judeus estavam ainda na infantilidade espiritual, na ideia de grupo, de que eles, judeus, é que era o máximo, enquanto que na verdade o máximo é somente Deus e o seu propósito de alcançar todas as almas. Que diferença há de judeu e grego? Se a ambos o Senhor fez e a ambos o Senhor ama? Lembrando daquela palavra que o Senhor falou a Pedro: não chames imundo aquilo a que eu purifiquei. Muito bem, estão eles indo então para Jerusalém. Um detalhe que diz que subiam para Jerusalém. Se a gente for ver bem geograficamente, é o contrário, eles estavam descendo para Jerusalém. Tanto no aspecto de latitude como de, vamos dizer, de nível de altitude. Latitude e altitude, ambos Jerusalém embaixo. Por que essa ideia de subir a Jerusalém? A ideia de que Jerusalém é a cidade do grande Deus. Então, espiritualmente, está no alto, ainda que geograficamente, está embaixo. Então, já existia essa ideia, Jerusalém, vamos subir a Jerusalém. Não estavam falando geograficamente, porque se assim o fizessem, estavam errados. Mas é o sentido da nobreza. Ir para mais próximo de Deus é subir. Continuando, no capítulo 15, o concílio de Jerusalém, na caminhada da Síria até Jerusalém, vão passando por várias cidades, na Fenícia, em Samaria, onde já encontram-se irmãos na mesma fé e dando testemunho da obra de Deus por toda aquela Ásia Menor,
as cidades, as igrejas nas cidades se alegravam de todo o testemunho de Paulo e de Barnabé. Por fim, chegaram a Jerusalém e anunciaram tudo que Deus tinha feito. Verso 5, entretanto, lá em Jerusalém, de forma especial, estava a seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Pronto. Em Jerusalém, a barreira era maior, porque em Jerusalém estava a maior concentração de judeus, em particular de fariseus que já eram muito ortodoxos na lei, ainda que aceitaram a Jesus, estavam na fé, entretanto, estavam presos ainda na lei. Queria que todos os povos se metessem à lei. Então, verso 6 se diz, é convocada a reunião, os apóstolos e anciãos se reúnem para considerar aquele assunto. O que vai mover um pouco a questão é quando chega o testemunho de Pedro. Nessa reunião, Pedro usa da palavra e lembra a todos que estavam reunidos na igreja que Deus já o tinha chamado antes para levar o evangelho aos gentios, aquilo que nós estudamos e há pouco consideramos, e está registrado no capítulo 10, capítulo 11 do livro de Atos, o fato de que ele foi conduzido a pregar o evangelho ao centurião Cornélio em Cesareia. Ele foi censurado, entrou em casa de gentios, esteve debaixo do mesmo teto, comeu com gentios, batizou gentios em água. Era um absurdo aquilo. E agora Pedro outra vez volta a lembrar, lembrem-se que Deus me chamou para fazer isso. Muito bem. E com isso, Pedro diz no verso 8, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. E Pedro conclui dizendo, agora pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos, dos que criam, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então observe, Pedro fala da lei como um jugo que ninguém pode suportar. A lei era injusta? Não. Nós é que éramos carnais. A lei é santa e justa, mas nós carnais não haveria como condição de se vencer nesta luta da carne contra a lei espiritual. Mas, continua Pedro encerrando, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, Pedro falando, sendo ele israelita judeu, como eles também, os gentios. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí seria o caso de ver aqueles exemplos vários que nós já passamos por eles. Os que foram curados, a cegueira daquele mágico e tanta coisa. Até mesmo a maravilha de que multidões aceitavam o evangelho por onde iam. O obstáculo eram os judeus duros de coração só. Continuando, no capítulo 15 de Atos, verso 13, agora sim, se destaca outra vez, tal qual já fizemos menção no capítulo 12, Tiago. Havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. E fica mais uma vez caracterizado que quem dirigia, presidia a igreja em Jerusalém não era Pedro, era Tiago. Mais uma vez, Tiago, então, todo mundo já falou, então conclusão. E Tiago vai então concluir
ter uma decisão por tudo que se ouviu. E qual é a palavra de Tiago? Por exemplo, verso 14, no final: Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. 15. E com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Paremos. Tiago falou de um tabernáculo que seria levantado. Atenção para isso. Que tabernáculo? Sendo que o templo em Jerusalém estava em pé. Se o templo em Jerusalém estava em pé, que tabernáculo seria levantado? Não era um tabernáculo físico, era um tabernáculo espiritual. Lembremos que Jesus diz: derribai este santuário e em 3 dias o reedificarei. Jesus falava do seu corpo, que seria o quê? Levantado. Então o tabernáculo, na verdade, não é o templo físico em Jerusalém, que já existia nesta ocasião que Tiago fala, mas Tiago entendeu que seria levantado um tabernáculo espiritual. É o corpo de Cristo, do qual nós somos chamados a fazer parte. Então Tiago entendeu que o tabernáculo de Deus somos nós, que somos edificados, morada de Deus em espírito. Pelo que o próprio Pedro, na sua carta, diz: nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual do nosso Deus. E observe que agora já não existe mais o templo em Jerusalém. E tem muitos evangélicos querendo construir o templo de pedra em Jerusalém, esquecendo que o templo de Deus já está levantado e é o tabernáculo de Deus espiritual, que somos nós mesmo, corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Observe bem esse ponto, como muitos estão ainda numa visão carnal, olhando judeus, olhando Palestina, olhando Terra Santa, Jerusalém, olhando templo que não tem, mas vão levantar. E não é nada disso. Hoje temos uma Jerusalém celestial, um templo erigido, que deve ser nós mesmos, morada do Espírito de Deus. Pelo que observemos a palavra que diz que os gentios são chamados, verso 17, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios. Aí cumpre a palavra de Isaías 2, quando diz: a casa do Deus de Jacó, no cume dos montes, e para lá indo todos os povos. Vinde e subamos à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Não é fisicamente, é espiritualmente, porque aquele que está em Cristo Jesus já está em lugares celestiais. Por isso que Paulo disse, para não olharmos para baixo, olharmos para cima. Olharmos para cima. Continuemos. E Tiago então conclui, como presidente da reunião da igreja em Jerusalém, dizendo que não se deve perturbar os gentios que se convertem a Deus. Verso 20: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E aqui ressalto que hoje em dia nem todos estão atentos a esse particular de se reservarem, de se absterem do sangue. Ainda permanece no novo, chamado Novo Testamento, na pregação do Evangelho em Cristo Jesus, a reserva do sangue. Não se pode comer, não se pode derramar o sangue do próximo. No caso de comer, porque ele representa a vida, e a vida, em qualquer situação, pertence a Deus. Pertence a Deus. Aquele que derramar sangue
o seu sangue será derramado. Juízo de Deus. O que plantar, colhe. Esse é um particular. E Tiago decide que deveria ser conduzido a Antioquia da Síria, um grupo de irmãos de Jerusalém, como testemunha dessa decisão. E assim vão ser enviados Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos em Jerusalém. E na carta que escrevem, os versos seguintes falando sobre a carta, nós estamos observando no verso 23, que a carta é dirigida aos gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Quando fala Antioquia aqui, não é Antioquia cidade, é Antioquia, observem, região. Como a Síria é uma região, como a Cilícia é uma região, onde existiam muitas cidades. Então a carta já é, vamos dizer assim, ampla para regiões dali mesmo, perto, Síria, mas também Cilícia, território romano, e lá também na Ásia Menor, região de Antioquia. E a palavra é a mesma, e bem grave, bem clara ao dizer no verso 24: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como bom é se todas as nossas decisões pudessem ser deste teor. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Muitas vezes as pessoas falam a maioria vence, enquanto na verdade deveríamos ter uma direção do Espírito de Deus. O tempo moderno está contra a verdade e a necessidade real de uma direção do Espírito de Deus. Estão esquecendo do senhorio de Cristo, vivendo num mundo que se fala de democracia, que é o direito e a voz do povo valendo, enquanto que na verdade não vale a voz do povo, a criação. Nunca essa deve ultrapassar a voz do próprio Criador. Estamos vivendo em tempos contrários à realidade do Evangelho. Deus é rei sobre a face da terra e também os céus. E o verso 29 repetindo: vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. E assim a carta segue, trazendo alegria àqueles que ouviam deste teor. Nós temos no final do capítulo 15 que Judas e Silas cumprem aquela missão de levar esta boa nova para aquelas regiões, mas mostra para nós que Silas, verso 34, decidiu ficar ali, em Antioquia. Silas permanece. E isso aprove a Deus naturalmente, que mais à frente vamos ter Silas também sendo um novo companheiro de Paulo nas caminhadas. Mas continuemos. Vamos entrar agora na sétima parte do nosso estudo, falando da segunda viagem missionária de Paulo. Isso começando no capítulo 15, verso 36, e avançando, observe que agora vai ser uma área muito maior, uma obra muito mais extensa, o Senhor conduzindo Paulo a regiões muito longínquas. E este estudo da segunda viagem vai atingir até o capítulo 18. Se pudermos observar em um mapa, nós temos na nova situação que vamos estudar até o capítulo 18, ali, vamos dizer, Paulo em Antioquia, desejando
rever os irmãos nas cidades por onde tinham passado na primeira missão e vão estar indo pela região da Cilícia, nas cidades diversas que existem naquele local, como Panfilha, indo à frente por toda a região da Ásia Menor, lugares de Licaônia, cidades como Derbe, Listra, Icônio, todas aquelas cidades que já ouvimos falar da Ásia. Lembrando que mais ao norte temos duas regiões que são importantes, vão ser citadas, Galácia e Bitínia, e ponto. Mas, voltando no nosso texto, no capítulo 15, verso 36. Depois de alguns dias, Paulo diz a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E neste ponto, Barnabé quer reintroduzir nesta missão, nessa viagem, a João Marcos, que os tinha abandonado na primeira missão em meio a caminho. Aí Saulo não concorda. João Marcos já os tinham abandonado antes, mostrava isso que ele não estava pronto para esta obra e não quer levá-lo de forma nenhuma. E há uma contenda grande entre eles, que acham melhor cada um tomar um caminho e fazer esta viagem. Observe que podemos notar que Paulo é mais sério, mais firme em umas decisões, enquanto Barnabé, conforme é o seu nome falado desde o capítulo 5, é da consolação. Então Barnabé era mais carinhoso, mais tolerante e pronto a restaurar, e Paulo não, mais duro, mais firme. Se não estava capaz antes, agora não vamos levá-lo conosco na mesma obra que antes ele abandonou. São providências, talvez, que Deus queira por causa dos propósitos. E o propósito, na verdade, de Deus era Paulo, que já antes tinha sido escolhido como vaso para levar o evangelho aos gentios. E a tarefa à frente era muito maior, pelo que a chamada era para Paulo mesmo. Então essa divergência, essas coisas, se for dentro de uma tolerância e um amor recíproco, podemos estar em divergência de opiniões ou do modo de agir, mas concordes em servir ao mesmo Senhor, sem um estar, vamos dizer assim, separando ou rejeitando o outro, ou mesmo como sendo aqueles que colocam fora do plano de Deus, aqueles que não realizam a mesma obra que nós fazemos. Continuando, vamos ter a separação entre eles por essa divergência de ideia, levar João Marcos ou não levar o João Marcos, que então Barnabé vai com João Marcos, retornando para a ilha de Chipre, por onde começaram a evangelização naquela missão anterior, e Paulo, tendo escolhido a Silas, parte por terra, entrando pela Ásia Menor, retornando à cidade de Derbe, Listra, Icônio, etc. E assim vem a citação, ainda no capítulo 15, a partir do verso 41, as igrejas sendo visitadas. E vemos Paulo então passando pela Síria, passando pela região da Cilícia. Lembremos que Cilícia é pertinho ali da Síria, e onde está a cidade de Tarso, cidade natal onde nasceu Paulo. Ele passa por aquelas regiões. Entrando no capítulo 16, vemos a citação de Paulo passando pela cidade de Derbe, Listra, e importante, em Listra, onde ele foi apedrejado e considerado morto, e sai lá de novo. E de lá sai Timóteo. Observe que é em Listra, onde houve aquela terrível situação de quase morte, é que Paulo acha a Timóteo. Timóteo, filho de uma judia,
que tinha se casado com um grego. Mas Timóteo tinha bom testemunho. E vai, então, Paulo toma Timóteo e coloca Timóteo como companheiro na viagem que estavam iniciando a fazer. E aqui temos um detalhe, que Timóteo, por ser misto de origem, nascido de mulher judia e de grego, ele não seguia a lei mosaica. E preocupado com a repercussão disso no meio das cidades por onde ia passar, alguém que era nascido de judeu, mas não vivia como judeu, estava mais vivendo como grego, sendo filho de grego. Então, Paulo teve o cuidado de fazer cumprir em Timóteo a circuncisão, para que ninguém, vendo a Timóteo, e fizesse nisso ocasião, obstáculo para rejeitar ou contrariar, ou mesmo se tornar vulnerável à pregação que Paulo fazia da liberdade em Jesus. Continua a palavra dizendo que vai passando pelas cidades, levando aquela carta que saiu lá de Jerusalém a respeito da ordem de que os gentios não deveriam se submeter à lei, mas teriam cuidado daqueles itens citados. E dentro da lei a única coisa colocada em destaque foi a idolatria, o sangue e a prostituição. Continua a palavra dizendo que as igrejas cresciam com essa liberdade em Cristo Jesus e não presos debaixo da lei, que era só figura. Vão agora partir para novas regiões para serem evangelizadas na Ásia. Estando ali, diz a palavra no capítulo 16, verso 6, passando pela Frígia, uma região, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E já estavam na Ásia, chamada Ásia Menor, e queriam naturalmente avançar por todo um território enorme, vasto, de toda a Ásia. Mas foram impedidos, o Senhor não permitiu que eles passassem por lá. Estavam passando, de fato, pela Frígia, pela Galácia, mas não vão à frente. E continuando, então, Paulo, na sua caminhada, veio mais para a região de onde já tinha passado, vieram a Mísia, tentaram ir para um outro lado, Bitínia, mas outra vez o Senhor não permite. E a palavra colocada é: o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Observem, querem pregar o Evangelho, mas Deus tem um propósito, Deus tem uma direção mais específica e não permitiu que eles fossem para aquela região. E assim foram em frente, caminhando de cidade em cidade pela Ásia Menor e chegaram a Troade. Olhando, se pudermos, no mapa, vamos estar observando essa caminhada de Paulo, saindo de Antioquia, indo pela Cilícia, passando pela própria cidade Tarso, Derbe, onde já esteve, Listra, onde foi apedrejado, de onde tira Timóteo, e ali nessa caminhada pela Ásia são impedidos de subir ao norte, pela região acima da Galácia, impedidos de ir a Bitínia, e eles vão ficar parados lá em Troade, perto de Mísia, já numa região fronteiriça com a pequena separação de mar da Macedônia. Mas a palavra diz, continuando nos versos do capítulo 16, verso 9, que Paulo de noite teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo já entendeu que Deus estava dando uma direção. Lá na área mais extensa da Ásia, não. Bitínia, não. Onde? Macedônia. E quando então Paulo toma o navio, atravessa a pequena separação de mar que ali havia e entra
na Macedônia, passando por Samotrácia, depois por Neápolis, e dali vai para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Observem como que, olhando no mapa, onde é que está Troade e onde que está a Macedônia e a cidade citadas para chegar por fim a Filipos, já no outro lado do mar. Cidade primeira da Macedônia. Continuemos. Novamente vemos Paulo no sábado, procurando naturalmente uma sinagoga, mas mostra-se que em Filipos não havia sinagoga. Não tendo sinagoga, Paulo vai procurar um lugar que seria propício para os judeus se reunirem para orar, mostrando que quando não tinha sinagoga, eles tinham o lugar escolhido para se ajuntarem em oração, meditação, estudo das Sagradas Escrituras. E Paulo escolheu uma beira de um rio, e de fato ali se reuniam mulheres em oração. E Paulo então prega a estas mulheres. E a mulher primeira a aceitar o evangelho na Macedônia, na cidade de Filipos, é Lídia. O Senhor abriu seu coração para crer, e esta mulher vai ser a que vai hospedar a Paulo e Silas, e observe também, não esqueçamos, Timóteo, que estava naquela comissão, passando de cidade em cidade. E a própria Lídia é batizada, ela e toda a sua casa aceita a fé. Mas observe que aqui no capítulo 16, em Filipos, que acontece de Paulo pregando, indo sempre, levando a mensagem do evangelho, acontecia de o seguir uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E pelo espírito de adivinhação, ela dava lucro aos seus senhores. E o verso 17 mostra que ela seguia a Paulo, a Silas e a Timóteo, clamando pelo caminho, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Que bom, né? Opa, que bom. Não. A palavra pode parecer boa, mas a fonte é ruim. Quem pudesse estar achando que era vantagem, havia desvantagem, porque estava associando a pureza de Deus do Evangelho de Cristo Jesus com adivinhação. O espírito de adivinhação é o meu espírito que anuncia o Evangelho de Jesus. Tanto que está falando, o espírito de adivinhação está recomendando Paulo, Silas e Timóteo. Errado. Mas isso não aconteceu uma vez só. Isso aconteceu por muitos dias. Até que um momento, Paulo, já perturbado, inquieto com isso, dá ordem ao espírito que saia daquela mulher. E isso aconteceu. O espírito, o diabo, saindo daquela mulher, ela perdeu a faculdade de adivinhar. Era obra do inferno mesmo. Mas aqueles que tinham lucro com essa atuação do demônio, essa atuação das trevas, se levantaram contra Paulo e contra Silas e levaram eles aos magistrados, reclamando desse ato e trazer uma pregação de uma religião, trazer costumes que não eram próprios deles ali na Macedônia. E os magistrados levam Paulo e Silas à prisão depois de muitos açoites. E colocados ali na prisão, a ordem para o carcereiro é: vigia bem esses homens. E o carcereiro se sente apertado e coloca Paulo e Silas no interior da prisão e com os pés ainda presos no tronco, lá dentro da prisão, e ainda com os pés presos num tronco. Mas observe a graça, irmãos, a alegria desse servo de Deus.
naturalmente doloridos pelos muitos açoites, com vergões pelo seu corpo, não estavam murmurando, reclamando, maldizendo, reclamando direitos na sociedade e no juízo. Estavam alegres, tal como outra ocasião, Pedro e João se sentiram honrados de padecerem por causa do nome do Senhor. Paulo e Silas cantam, louvam a Deus, oram na prisão, naquele estado que estavam feridos pelos açoites. E assim acontecendo, também se acrescenta, verso 26, que de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que é feito? Oração e louvor. O Senhor confirmando. Nada de cura aqui no momento, mas um prodígio. Terremoto. Um terremoto que não destrói nada. É um terremoto que abre as portas da prisão e faz cair os grilhões que prendem os presos. Pronto. Verso 27, registra que o carcereiro, acordando, ficou apavorado e vai tirar sua própria vida, entendendo que com as portas da prisão todas abertas, os presos já tinham saído e ele seria então sentenciado por esse descuido. Mas quem poderia reter um terremoto da parte de Deus trazendo este efeito? Mas Paulo clama a ele, verso 28 registra, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ninguém fugiu. O temor não era só do carcereiro, o temor era de todos os presos. O que está acontecendo? E ficaram lá. E esse carcereiro vem e se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta: o que é necessário eu fazer para ser salvo? E a palavra é clara ao se dizer, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Observe que Lídia já aceitou o evangelho em Filipos e a sua casa também. Agora a palavra de Paulo e Silas para o carcereiro é a mesma coisa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas cuidado, isso aí não é uma regra geral. Nós vemos muitas vezes alguém pregar: se você aceitar o evangelho, vai ser salvo você e sua casa. Muito bem, se o Senhor estiver fazendo isso. Que bom, que maravilha. Porque, entretanto, sabemos que não é bem assim sempre. Há alguns casos, sim, mas não todos os casos. Lembremos que Jesus disse: desde agora, numa mesma casa, serão 2 contra 3, 3 contra 2, é nora contra a sogra, sogra contra a nora, e segue-se. Porque o evangelho chegando, se cria uma divisão. Os de Deus e os que não são de Deus. Isso existe. Agora, que bom é quando todos da família, da casa, se colocam pelo Senhor. Que bom. Mas nem sempre. Mas o carcereiro alcançou essa bênção como Lídia. E sendo empregado a palavra, creram, também a sua casa, e logo foram todos batizados, e todos são conduzidos à mesa, são servidos. Paulo e Silas são tratados nos seus vergões, nas suas feridas, e passa esse tempo. No dia seguinte, os magistrados dão a ordem: pode soltar aqueles homens. Pode soltar Paulo e Silas. E nós vemos como Paulo é firme nas suas convicções, que Paulo diz: de jeito nenhum, não vamos embora, não vamos sair não. Eles nos colocaram na prisão, eles nos açoitaram sem nos julgarem, nos açoitaram sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos. Não, que as autoridades venham aqui e nos coloquem para fora. Observe esta posição firme de Paulo. E esta posição firme é útil muitas vezes nas coisas do evangelho. Deus tem os vários instrumentos. E assim que acontece mesmo. Os magistrados, sabendo que Paulo
era romano, cidadão romano, aí estremeceram, porque a lei proibia que alguém romano, um cidadão romano, viesse a ser preso, viesse a ser açoitado, se não tivesse passado e condenado por um tribunal adequado. Estavam em falta os magistrados e temem alguma coisa e vão até a prisão e soltam Paulo e Silas, suplicando que saíssem para que houvesse paz naquele lugar. Muito bem, nós vamos estar continuando, novas regiões sendo evangelizadas. Da Ásia Menor, Paulo já foi conduzido à Macedônia. Observe que não é qualquer lugar para irmos, o ideal é irmos onde o Senhor está nos enviando. Deus tem um propósito em tudo. E assim vemos, já entrando no capítulo 17, que Paulo e Silas vão caminhando pela Macedônia, por Anfípolis e Apolônia, e chegam a Tessalônica. E em Tessalônica há uma sinagoga de judeus. E aí, outra vez Paulo, no sábado, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga. E ali começa a expor, pregar, anunciar a todos, demonstrando que Jesus, o Messias, deveria padecer, mas depois ressuscitaria dos mortos. E assim Paulo está anunciando que Jesus é o Cristo. Mas, mais uma vez, alguns creem. Dos judeus, alguns creem. Também grande multidão de gregos religiosos creem. Muitas mulheres também creem. Mas judeus desobedientes, movidos por inveja, vão alvoroçar a cidade e, clamando, dizem: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que beleza! É o que a palavra já mandava dizer, né? Perturbar os moradores da terra. Ele já estava cumprindo isso. E mostra que, de fato, a notícia do Evangelho, não por Paulo, mas de outras fontes, já se conhecia. Há um povo alvoroçando o mundo, e esses que alvoroçam o mundo chegaram também aqui. Só que ali quem estava chegando, em Tessalônica, era Paulo e Silas com Timóteo. E o verso 7 diz que Jason foi quem os recolheu. E a citação ainda no verso 7, que esses que alvoroçam o mundo, alvoroçam porque estão dizendo que há um outro rei chamado Jesus. Falar isso numa região que era domínio romano, e eles tinham como o Deus de Roma o próprio imperador, rei de Roma, e agora tem um outro reinando, Jesus, seria politicamente um adversário de César. Isso, dentro da lei do país, seria uma contravenção mesmo. E assim foi que, havendo perigo, os irmãos conduzem Paulo e Silas à cidade de Bereia. E chegando lá, outra vez, Paulo e Silas vão para a sinagoga. Também em Bereia havia uma sinagoga. E lá, outra vez, Paulo e Silas anunciam o Evangelho. E diz o verso 11, um verso importante, é muito citado, conhecido, é um exemplo para nós, precisamos fazer isso ainda no dia de hoje. Diz que os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Não só ouviram, mas conferiram. Hoje nós vemos muitos que vão empolgados pela oratória do pregador e não consideram o que é falado diante das Sagradas Escrituras. Há muita falha. O povo está muito pronto a ouvir e não a conferir quando se trata de pregação de doutrina, de ensinos, de orientações, afirmações como que sendo de Deus, e nem sempre é.
Há muita diversidade hoje. E cuidado que Paulo nas epístolas depois vai falar. Muitos tendo comichões nos ouvidos, querendo ouvir sobre doutrinas. Ouvir por ouvir e aceitando qualquer coisa. Mas Bereia examinava pelas escrituras. Pelo que, verso 12, muitos creram. E diz, mulheres também gregas da classe nobre e não poucos varões. Continuando no estender da pregação do evangelho pelas regiões da Ásia, agora não mais na Ásia, já entrando na Macedônia, infelizmente acontece de que os judeus de Tessalônica vão para a Bereia e lá perturbam os moradores de Bereia contra Paulo e contra Silas. E assim os irmãos que já tinham aceitado a fé conduzem Paulo e Silas para frente. E eles vão, então, até o mar e conduzidos para a cidade de Atenas. E assim, vemos Paulo agora em Atenas. Lembrando que Atenas é na Grécia já. Está passando por regiões, já passou pela Macedônia, já está na Grécia. Na capital, Atenas. Lembrando que Atenas é a cidade da cultura. Ali estavam os filósofos. Ali se tratava de ouvir, estudar e defender algum pensamento. Atenas. E Paulo lá se movia e se afligia, porque a cidade de Atenas estava envolvida com muita idolatria. Muita idolatria. E temos no verso 18, falando que Paulo, disputando com os moradores da cidade, pregando na sinagoga, tinha alguns filósofos como seus adversários. O verso 18 fala dos epicureus e dos estoicos. Interessante os epicureus, falando que a razão da vida é a felicidade e que nós devemos ser felizes afastando o sofrimento, o temor e a tristeza. Ou seja, procurar ser alegre e feliz, porque essa é a razão da vida, e não aceitando a tristeza e o sofrimento. Parece hoje a filosofia que envolve hoje a prosperidade, não podemos sofrer. Crente que é crente, quem tem fé, não pode passar necessidade nem sofrimento. São os epicureus. E tinha também os estoicos, outro ramo também de filosofia, com outras ideias também, combatendo contra Paulo, que ali estava anunciando o evangelho. E as coisas vão se encaminhando, e Paulo é conduzido ao Areópago, verso 19, que é justamente como que um salão especial, um lugar adequado, com a boa acústica naturalmente, para ali se colocar em reunião as pessoas para um debate, para ouvir e falar alguma coisa. E o verso 21 fala desse detalhe: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Não tinha outra ocupação. Querem novas, querem ouvir ideias e discutir sobre isto. E é quando então Paulo vai estar anunciando aquilo que ele percebeu entre os atenienses, no meio de muitos altares, um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, com sabedoria, já pega esse item: o Deus que vocês cultuam não conhecendo, Deus desconhecido, este agora eu anuncio. E a partir desta palavra, com muita sabedoria, graça, ele fala, anuncia Cristo Jesus. Observe que não vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, profeta Elias, Moisés, nada disso, porque está falando para um povo que não sabe nada das Escrituras. Então, com razão de conhecimento e sabedoria, ele vai expor e anunciar Cristo Jesus. Como é que ele usa a palavra? Por exemplo, verso 24:
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Pronto. Nesse ponto, quando fala ressurreição dos mortos, já se percebe. Os atenienses não estão crendo em ressurreição. A ideia da evolução, o viver essa vida e continuar vivendo em outros estágios. Morrer, ressuscitar, nunca. Era um absurdo para eles. Então, pelo que muitos disseram acerca disso, te ouviremos outra vez, e desprezaram as palavras de Paulo. Entretanto, ouviram o Evangelho. Já não são aqueles que se podem justificar dizendo que nunca ouviram. Mas, mesmo assim, dentre aqueles que estavam ali, ouvindo Paulo, contra aquilo que era entendido normalmente entre os atenienses, eles vêm crer. Alguns varões creram, entre eles Dionísio, que era funcionário, alguém que dirigia, tinha responsabilidade ali naquele lugar, naquele teatro, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros mais. Então o Evangelho alcançou vidas em meio àquela região. E nós nesse ponto, encerrando o capítulo 17, vamos fazer uma pausa para darmos continuidade numa oportunidade seguinte, seguindo ainda com novas regiões evangelizadas. Na Ásia primeiro, Macedônia depois e chegando já à Grécia. Primeiro Atenas e depois Corinto e assim por diante. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.